Oração em línguas, a chave mestra. Decodificando os mistérios de Deus através da oração no Espírito. Capítulo 1. O poder do rema de Deus no nosso espírito. No livro da Queda à Restauração do Espírito, aprendemos acerca de todo o processo desde a queda de Adão à vinda de Cristo. Estudamos também sobre a graça, onde toda a vida no Espírito é fundamentada. Indica a leitura do livro Graça Derramada. Por causa dessa obra, após todo o trabalho do Pai para que Cristo viesse ao mundo e morresse em nosso lugar, nos fazendo a justiça dele na terra, Deus nos concedeu recursos do alto para que gozássemos de suas mais íntimas comunhão. Esses recursos são chaves espirituais que abrem novas dimensões no reino de Deus, mediante uma prática diária para desfrutarmos de um relacionamento íntimo de filhos amados com o nosso Pai Celestial. Podemos classificar essas chaves espirituais em 6 práticas. São elas: oração em línguas, meditação na palavra, jejum, confissão da palavra, louvor e adoração. A prática que trataremos nesse livro é a oração em línguas, para a edificação pessoal. No reino do Espírito, ela é como se fosse uma chave mestra, que decodifica os mistérios de Deus e tem por finalidade edificar o nosso espírito, nos conduzindo a uma comunhão maior, não com um Deus punidor, mas com um Pai que nos amou tanto ao ponto de nos dar a sua maravilhosa graça, Cristo. Na comunhão com Deus, Ele geralmente se relaciona conosco, plantando uma palavra no nosso espírito e trazendo o entendimento revelado daquela palavra ao nosso coração. A comunhão com Deus é preciosa, porque nos revela as suas promessas de forma tangível. Essas promessas, uma vez plantadas no nosso coração, passam a crescer, se tornando um caminho por onde podemos andar sem medo. Sendo assim, a chave espiritual da oração em línguas para a edificação pessoal nos leva a uma comunhão íntima com Deus. A partir dessa comunhão, Ele estabelece uma palavra no nosso espírito. E essa palavra, revelada por sua vez, se torna um caminho que nos ilumina por dentro, nos conduzindo cada vez mais ao centro de sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o que vem a ser a revelação da palavra no nosso espírito? A palavra revelação em grego lê-se apocalipto ou apocalipsis, que significa descobrir, revelar, desvelar, retirar o véu, uma revelação da verdade, uma instrução. Quando recebemos diretamente de Deus uma revelação, o nosso espírito descobre a verdade. A revelação da palavra é uma descoberta infundida no nosso espírito, vinda diretamente de Deus. Não precisamos ser super espirituais, crentes ou santos para receber uma revelação, porque Deus não nos vê como nós nos vemos. E acredite, Ele tem o poder de se comunicar conosco na nossa idade espiritual, de maneira que a revelação exploda no nosso coração e entendamos no nosso espírito o que precisamos de fato entender. Foi exatamente sobre isso que Jesus estava falando quando disse: conhecereis a verdade, a revelação vinda de Deus, e a verdade vos libertará. Podemos ouvir homens cheios do Espírito Santo, conhecidos mundialmente, e certamente teremos alegria e gozo ao ouvir suas ministrações. Mas nada se compara quando Deus fala diretamente ao nosso espírito. E, para que essa revelação exploda no nosso coração, tudo o que precisamos fazer é crer na sua palavra.
A revelação da palavra no nosso espírito é a primeira fase da oração em línguas. Isso ocorre porque Deus precisa gerar dentro de nós fundamentos espirituais, que são bases sobre as quais Ele irá edificar o nosso espírito. Por isso que quem entra na oração em línguas tem a sensação de estar aprendendo tudo de novo. Só que a diferença é que aprendemos de dentro para fora, ou seja, o nosso espírito se abre para que venhamos aprender a palavra, não pela letra que mata, mas diretamente de Deus, que é vivo de eternidade a eternidade. A fé na palavra viva e eficaz, rema e logos. Na Bíblia existem as palavras logos e a palavra rema. As duas possuem o mesmo significado, mas na língua grega, que é o idioma do Novo Testamento, essas duas palavras possuem significados diferentes. Logos significa palavra de Deus escrita e dita, ou seja, é a letra. O conhecimento e a vontade de Deus para as nossas vidas através da Bíblia. Já o termo rema significa a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo de forma específica no nosso espírito. Quando Deus nos dá uma palavra que é rema, essa palavra tem o poder de ativar o nosso espírito. Por essa razão que a fé é tão importante nesse processo. Para entendermos melhor a fé, é importante saber que ela opera de duas formas. Primeiro, no nosso interior e depois no exterior. A fé só se manifesta em nosso exterior à medida que nos submetemos à palavra de Deus, crendo nela de maneira prática. Quando não vivemos certas verdades no natural, isso significa apenas uma coisa: que não estamos vivendo no espiritual, ou seja, não estamos crendo corretamente. Não basta termos uma palavra, a questão crucial é o que estamos fazendo com a palavra que Deus já nos deu. Quando a palavra que Deus nos dá é estabelecida no nosso coração, isso significa que tudo já está feito dentro do nosso espírito. Essa palavra passa a ser a nossa condição em Deus, porque o céu e a terra passarão, mas as palavras que Deus nos dá jamais. Mateus 24:35. A palavra de Deus, rema, é viva e eficaz. Hebreus 4:12a. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos: é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. João 6:63. Veja quão interessante é essa colocação, porque quando Deus fala, Ele estabelece a sua condição em nós e a sua palavra, que é viva e eficaz, tem o poder de criar todas as coisas. A revelação da palavra de Deus, o nosso espírito, é a forma principal que Ele usa para se relacionar conosco. Por isso, temos que entender que a fé não é apenas uma convicção no nosso íntimo. Ela, na verdade, é uma atitude equivalente ao que Deus diz. Ou seja, podemos até estar cheios de dúvidas, mas quando Deus fala, a dúvida vai embora. Deus tem uma capacidade sobrenatural de nos encher de certezas, e quando Ele fala, nosso coração se enche de uma resoluta convicção de que o que Ele diz é. De alguma forma, de alguma maneira, ainda que externamente nada tenha mudado, essa resoluta convicção que vem de Deus por meio da palavra revelada no nosso espírito
nos leva a crer de dentro para fora, porque é do nosso interior que se origina a real mudança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Ela tem o poder de nos levar a um lugar de convicção, que gera em nós uma certeza de que a vitória já é nossa. Podemos até não tocar a bênção com as nossas mãos físicas, mas a fé na palavra revelada nos leva a tocar nela com as nossas mãos espirituais. Você já teve aquela sensação de fazer algo pela fé e aparentemente nada acontecer e mesmo assim sentir queimar dentro do coração uma convicção que chega a dizer: eu sei porque sei. Pois bem, esse é o resultado do poder que a palavra de Deus tem para criar essa firme convicção em nós. Às vezes, a nossa condição natural é de tristeza, porque as circunstâncias externas são desfavoráveis à palavra. Mas a partir do momento que o Senhor fala no nosso espírito, o sobrenatural de Deus começa a aparecer dentro de nós. Porém, para que esse sobrenatural de Deus se manifeste no mundo físico, a única condição que Deus tem para manifestá-lo em nós de maneira visível e palpável é por meio da fé. Você pode até se questionar: se Deus tem poder, por que razão ele não faz o milagre? Eis a questão que leva muitos a se revoltarem contra Deus. Não é que Deus não queira fazer em nossas vidas um milagre. O fato é que ele precisa da nossa fé na palavra dele para operar de forma milagrosa. O problema é que muitos hoje só querem o milagre, ou seja, querem ver para crer. Tudo porque não conseguem ter fé no que Deus diz. Foi pensando exatamente nisso que ele nos concedeu a oração em línguas, para a edificação pessoal da nossa fé. Judas 20. Aleluia! Crendo no que já está feito. Existem 4 tipos de dons que operam na oração em línguas. A primeira é a oração em línguas com interpretação para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecida, ore para que possa interpretar. 1 Coríntios 14:13. Em segundo lugar, temos a oração em línguas como intercessão do Espírito. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Em terceiro lugar, temos também a oração em línguas como sinal para o incrédulo, de sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. 1 Coríntios 14:22. E por fim, temos a oração em línguas para a edificação pessoal. O que fala em línguas desconhecida edifica a si mesma, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14:4. Porém, dentre os demais citados, a oração em línguas para edificação pessoal é o único dom que temos controle. Em qualquer momento, podemos abrir a nossa boca e falar com Deus em mistérios, não na linguagem natural da nossa mente, mas na linguagem sobrenatural do nosso espírito. Podemos orar em línguas em uma batalha espiritual, em meio aos problemas, adversidades ou em qualquer situação, para que a nossa fé seja edificada. E quanto mais falarmos em línguas sobrenatural, mais a nossa fé será fortalecida.
Quando a nossa fé não é edificada, somos como a onda do mar, impelidos para lá e para cá. Nos momentos de dor, muitas vezes corremos atrás de profecias de alguém que faça uma oração forte para resolver o nosso problema. Certamente que na caminhada cristã, muitos homens de Deus já colocaram as mãos sobre você, ao ponto que, se fosse possível, haveria a marca de uma mão desenhada em sua testa. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: filho, deixe-me orar por você, porque você não está atingindo os seus objetivos orando com a sua mente. Somente o Espírito Santo de Deus pode ministrar no nosso coração, mudando a fraqueza em força, a dúvida em certeza, o medo em intrepidez e a timidez em ousadia. No momento que ouvimos a voz do Espírito Santo e decidimos obedecer, Deus passa a fazer parte de nossas vidas, porque fé é uma prática e não uma teoria. E quando mais orarmos em outras línguas, menos acreditaremos no que é natural e mais no sobrenatural. Não tem como continuar orando no Espírito e ao mesmo tempo duvidar ou retroceder. Às vezes estamos em meio às dificuldades, enfrentando obstáculos levantados por principados e potestades, que parece até impossível permanecer firme. A carne grita de um lado, a alma esperneia do outro e as condições diante de nós parecem todas contrárias. Mas quando nos posicionamos no Espírito, orando em línguas e edificando a nossa fé, somos transportados para aquele lugar de convicções. O problema não é as doenças, mas crer que já somos curados. Da mesma forma, nas finanças, precisamos crer que já somos prósperos. O sistema babilônico nos levou a acreditar que as circunstâncias externas adversas são nossos problemas. Mas a verdade é que o único problema hoje que enfrentamos, consistente em não crer nas promessas de Deus, não devemos lutar contra os problemas, mas contra a incredulidade. Quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz do Calvário, suas últimas palavras foram: está consumado, tetelestai. Logo, a questão aqui não é Deus fazer para que venhamos crer. Devemos crer, então, para ver, receber o que já está feito.